Você tem sorte de eu ainda não ter ido embora. As palavras saíram da boca dela casualmente, como se estivesse apenas constatando um fato, sem hesitação, sem arrependimento, só uma observação simples, como se estivesse comentando o tempo ou me lembrando de levar o lixo para fora. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, deixei o silêncio se estender entre nós, observando a expressão dela com cuidado. Ela não estava brava, não havia calor na voz dela. Isso era o pior, foi dito com total indiferença. Não era uma ameaça vazia, não era uma briga saindo do controle. Era pior que isso. Era verdade, uma verdade que ela provavelmente vinha guardando há muito tempo, uma que finalmente escapou porque ela nem se importava mais em filtrar. Algo clicou na minha mente naquele momento. Todas as noites que ela passava no celular até tarde, todos os planos que ela fazia sem me incluir, o jeito como ela mal notava a minha presença, tudo fazia sentido agora. Eu não era o parceiro dela. Eu só estava ali, um placeholder em um casamento que já tinha acabado na mente dela. Eu poderia ter discutido, poderia ter perguntado o que ela queria dizer, exigido uma explicação ou tentado provar que eu não era tão sortudo quanto ela alegava. Mas qual era o sentido? Ela já tinha decidido como se sentia, mais importante, ela esperava que eu simplesmente aceitasse. Isso era o que doía, não as palavras em si, mas o jeito casual como ela assumia que eu as absorveria, as deixaria se infiltrar nos meus ossos, como eu tinha feito com tantas outras coisas ao longo dos anos. Não dessa vez. Eu me levantei, empurrando a cadeira para trás devagar. Ela mal olhou para cima do celular, como se já tivesse seguido em frente da conversa. Sem dizer uma palavra, eu fui para o quarto. Meus movimentos eram calmos, controlados. Eu não estava bravo. Não houve explosão dramática, nem portas batendo. Eu simplesmente fui até o armário, peguei uma mala e a abri em cima da cama. Peça por peça, comecei a arrumar. O som dos cabides deslizando no varão de metal, o ruído suave do tecido enquanto eu dobrava as roupas dela. Eu me concentrei nos pequenos detalhes. Isso me mantinha firme, me impedia de questionar a mim mesmo. Uma parte de mim esperava que ela entrasse, perguntasse o que eu estava fazendo, talvez até risse como se fosse uma piada. Mas os minutos passaram e ela não se mexeu. Ela não estava preocupada. Não achava que eu ia mesmo seguir em frente. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Então, continuei. Arrumei o essencial primeiro, alguns vestidos, blusas e calças jeans, sapatos, o suficiente para ela ir embora sem precisar voltar logo. Depois, peguei os itens de higiene dela, colocando com cuidado em uma bolsa separada. Eu não estava fazendo isso por mesquinharia. Não ia bagunçar as coisas dela, não ia jogar tudo no gramado como em uma cena batida de filme ruim. Não, isso era diferente. Isso era eu mostrando a ela algo que ela claramente não esperava, que eu não tinha medo dela ir embora, que eu não ia implorar para ela ficar, que eu tinha ouvido alto e claro. Quando terminei, fechei o zíper da mala, levantei da cama e a levei para a sala. As rodinhas clicavam suavemente contra o piso enquanto eu a rolava até a porta. Só então ela finalmente olhou para cima. O celular ainda estava na mão dela, mas agora ela estava prestando atenção. Os olhos dela foram da mala para mim, confusão se instalando no rosto. Ela piscou. O que você está fazendo? Eu soltei um suspiro e encarei o olhar dela com firmeza. Você disse que eu tinha sorte de você ainda não ter ido embora, eu disse, minha voz estável. Então, estou facilitando as coisas para você. Eu alcancei a maçaneta e puxei a mala para cima, colocando-a firmemente ao lado da porta. Depois, me afastei e esperei. Ela não se mexeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia incerta. Não brava, não desdenhosa, só pega de surpresa, como se estivesse me vendo de um jeito que não via antes. Os olhos dela iam e voltavam entre mim e a mala na porta. Eu podia ver que ela estava esperando que eu cedesse primeiro, que dissesse algo que lhe desse a vantagem, transformasse isso em mais uma briga onde ela pudesse revirar os olhos e ir embora sabendo que eu estaria ali quando ela voltasse. Eu não dei isso a ela. Em vez disso, só fiquei ali, braços relaxados ao lado do corpo, rosto impassível.
Se ela esperava que eu implorasse para ela ficar, ia se decepcionar. Se achava que eu ia me ajoelhar e pedir desculpas por algo que nem tinha feito, estava errada. Ainda assim, ela não se mexeu. Os segundos se estendiam, grossos e pesados. Eu quase podia ver os pensamentos correndo na mente dela. Ela não estava acostumada com isso. Estava acostumada a ser a que detinha todo o poder no nosso relacionamento, a que decidia quando uma briga acabava, quando a gente conversava, quando não. A que podia dizer algo como "você tem sorte de eu ainda não ter ido embora", e saber que eu engoliria, empurraria para baixo, deixaria passar, como sempre fiz. Mas agora, parada na frente daquela porta aberta com a mala arrumada aos pés, ela estava percebendo algo. Eu não estava mais jogando pelas regras dela. Eu não tinha interesse em correr atrás de alguém que já tinha saído do nosso casamento. Não tinha interesse em convencê-la a ficar quando ela claramente via estar aqui como um fardo. Então, esperei. Finalmente, ela cruzou os braços, inclinando a cabeça ligeiramente. A voz dela mais afiada do que antes. Então é isso? Você está o quê? Me botando para fora? Eu balancei a cabeça. Não. Estou só te dando o que você quer. Os lábios dela se entreabriram, como se fosse discutir, mas então parou, porque nós dois sabíamos a verdade. Ela tinha esperado que eu implorasse para ela ficar. Tinha esperado que eu entrasse em pânico, que agarrasse qualquer fiapo de controle sobre a situação. Mas eu não estava fazendo isso. E sem a minha resistência, ela não tinha nada contra o que empurrar. Ela olhou para a mala de novo e eu podia ver ela lutando com a realidade da situação. Ela tinha usado isso como ameaça por tanto tempo, tratando a ideia de ir embora como uma arma, algo que ela podia balançar perto o suficiente para me manter na ponta dos pés, mas nunca agir de verdade. Agora, a escolha estava bem na frente dela. Tudo o que ela precisava fazer era pegar a alça, sair e provar que realmente queria dizer o que tinha ameaçado todo esse tempo. Eu via hesitação na postura dela, porque no segundo em que ela passasse por aquela porta, não tinha volta. Ela sabia e eu sabia. Ela respirou devagar, a expressão endurecendo, como se estivesse tentando descobrir qual era o movimento certo. Eu não disse nada. Não ia facilitar para ela. Se ela queria ir, podia ir. Mas se queria ficar, não ia ser nos termos dela. Os braços dela se apertaram contra o peito, as unhas pressionando a pele. Ela não estava só hesitando mais, estava calculando. Eu via no jeito como os olhos piscavam, escaneando meu rosto, procurando qualquer sinal de fraqueza, qualquer rachadura na minha determinação. E então ela bufou, uma risada curta e ofegante que carregava mais descrença do que diversão. Você está mesmo fazendo isso? Ela murmurou, balançando a cabeça. Inacreditável. Ela não se moveu para a mala, não deu um passo para a porta. Em vez disso, deu um passo lento e deliberado na minha direção. Você está me botando para fora por causa de um comentário? Ela desafiou, a voz agora mais afiada, pressionando, testando. Você está falando sério? Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história. Tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. Eu não reagi, porque nós dois sabíamos que não era só um comentário. Nós dois sabíamos que isso não era sobre uma única frase dita em frustração. Era sobre tudo que tinha levado aquele momento, cada olhar de indiferença, cada suspiro de irritação, cada noite que ela virava de costas para mim na cama, cada vez que ela deixava claro que me via como uma obrigação em vez de um parceiro. Ela esperava que eu rachasse sob as palavras dela, que reagisse emocionalmente, transformasse isso em uma briga onde ela pudesse recuperar o controle. Mas eu não estava jogando junto. Não estou te botando para fora, eu disse com firmeza. Você deixou claro que não quer estar aqui. Estou só facilitando as coisas para você. A mandíbula dela se apertou e eu vi o lampejo de incerteza voltar por um segundo breve antes que ela mascasse de novo. Você se ouve falando?
Ela perguntou, soltando uma risada seca. Você acha que está provando algo agora? Acha que isso te faz a pessoa maior? Eu não respondi, porque isso não era sobre ser a pessoa maior. Era sobre o fato de que eu me recusava a ser o menor mais. Os olhos dela travaram nos meus, esperando por alguma reação, algo que ela pudesse usar. Quando eu não dei nada, ela deu outro passo mais perto, a voz baixando para algo mais medido. Você quer que eu vá embora? Ela disse. Tudo bem. Mas não finja que isso é um gesto nobre. Não haja como se estivesse me fazendo um favor. Eu ainda não falei. Não precisava. Ela odiava isso. Eu via a frustração borbulhando sob a superfície, o jeito como os dedos dela se contraíam ao lado do corpo, como se estivesse se contendo para não explodir. Porque isso não estava indo como ela imaginava. Ela tinha passado tanto tempo se convencendo de que eu precisava dela mais do que ela precisava de mim, que ela podia jogar uma frase como "Você tem sorte de eu ainda não ter ido embora" e eu pularia por aros para provar o contrário, para mantê-la aqui. Ela nunca esperou que eu chamasse o blefe dela. Por um momento, ela só ficou ali, respirando pesado, a expressão uma mistura de desafio e algo mais, algo que quase parecia arrependimento, mas não exatamente. Então, ela exalou bruscamente e se virou, andando até o sofá. Passou a mão pelo cabelo, frustração evidente em cada movimento. Isso é ridículo, ela murmurou baixinho. Eu me encostei na parede, cruzando os braços, esperando. Porque agora ela tinha uma escolha a fazer e, pela primeira vez, eu não ia fazer por ela. Ela andou de um lado para o outro, os passos irregulares, a respiração controlada mais pesada. Ela estava enrolando e nós dois sabíamos. Os braços ainda cruzados, a mandíbula apertada, como se estivesse se segurando fisicamente. Mas eu via, a tensão nos ombros, o jeito como os dedos se contraíam ligeiramente contra a pele. Ela não estava indo embora. Ainda não. Porque agora que era real, agora que a mala estava arrumada e a porta aberta, algo era diferente. Ela tinha passado tanto tempo garantindo que eu soubesse que ela estava disposta a ir embora. Tinha balançado isso na minha frente, um lembrete constante de que meu lugar na vida dela não era garantido. Mas no momento em que ela de fato enfrentava a decisão, o peso disso se instalava e, pela primeira vez, eu via algo que não via há muito tempo: dúvida. Eu fiquei quieto. Se ela ia falar, tinha que ser por conta própria. Ela finalmente parou de andar e se virou para mim, os olhos queimando de frustração. Você quer agir como se eu fosse a vilã aqui, tudo bem. Mas não finja que isso é tudo culpa minha. Eu não pisquei. Nunca disse que era. Ela bufou. É exatamente o que você está dizendo, arrumando minhas malas como se fosse um mártir, agindo como se estivesse só me ajudando a ir embora. Mas sabe de uma coisa? Talvez eu devesse ser a que pergunta por que você não foi embora. Eu inclinei a cabeça ligeiramente. Você quer mesmo entrar nisso? Ela dobrou os braços mais apertado, mas eu vi o jeito como a garganta dela se movia ao engolir. Vai em frente, diz. Ela queria uma briga. Queria que eu perdesse a paciência, gritasse, explodisse. Porque isso seria mais fácil para ela. Se eu estalasse, ela poderia justificar tudo. Poderia sair se sentindo a vítima, como se estivesse escapando de algo insuportável. Mas eu não ia dar isso a ela. Então, só falei a verdade. Eu não fui embora porque achava que a gente podia consertar, eu disse simplesmente. Porque eu acreditava que a gente ainda valia algo. Mas não vou lutar por alguém que não quer estar aqui. A expressão dela piscou só por um segundo, então ela revirou os olhos e soltou uma risada amarga. Uau, que lindo! Então agora você é o marido perfeito, o que tentou enquanto eu o quê? Só fiquei sentado esperando para ir embora? Eu soltei um suspiro lento. Você sabe que não é isso que estou dizendo. Ela balançou a cabeça, olhando para o lado, mandíbula travada. Você age como se eu quisesse isso,
como se eu quisesse que as coisas ficassem tão ruins. Não quis? Eu perguntei. Os olhos dela voltaram para os meus, raiva piscando. Que diabos isso quer dizer? Quer dizer que você desistiu há muito tempo, eu disse, minha voz firme. Você parou de tentar. Parou de se importar. E o pior é que esperava que eu fizesse o mesmo. Que eu fosse o que corre atrás, o que segura tudo junto enquanto você o que decidia se eu ainda valia o seu tempo. Ela inalou bruscamente, o corpo inteiro tenso. Me diz que estou errado, eu disse, dando um passo mais perto. Me diz que você não estava com um pé fora dessa porta há meses. Me diz que não estava esperando que eu te desse um motivo para ir embora. Ela não disse nada, porque nós dois sabíamos a resposta. Os dedos dela se curvaram ligeiramente ao lado do corpo e, pela primeira vez, vi algo mudar na expressão dela. Não era só frustração, não era só raiva. Era culpa. Ela olhou para o lado, exalando bruscamente. Isso não é justo, ela murmurou. Você acha que tem tudo resolvido, né? Não, eu admiti. Mas eu sei de uma coisa. Ela olhou para mim com cautela. Eu sei que cansei de ser o único lutando por isso. A garganta dela trabalhou enquanto engolia de novo, o olhar caindo para o chão. O silêncio se estendeu entre nós, o tipo de silêncio mais pesado que palavras, o tipo que preenchia cada centímetro de espaço e não deixava lugar para desculpas. Ela não tinha mais nada a dizer e agora tinha que fazer uma escolha. Ela não se mexeu. Os olhos ficaram travados no chão, os braços ainda dobrados apertados contra o peito, o corpo inteiro rígido com o peso do momento. Eu via a guerra acontecendo dentro dela, a percepção de que isso era real, que ela estava tão acostumada a deter todo o controle que nunca pensou que teria que seguir em frente de verdade. E agora tinha que decidir. Eu não a pressionei. Não falei. Só fiquei ali, esperando. Porque o que acontecesse em seguida tinha que vir dela. Finalmente, ela soltou um suspiro lento. Foi trêmulo, instável, mas quando olhou para mim de novo, algo tinha mudado. Ela não estava mais brava. Não estava indignada, não revirava os olhos ou bufava ou jogava acusações na minha cara. Só parecia perdida. E talvez, no fundo, ela estivesse perdida há muito tempo. O olhar dela piscou para a mala, depois de volta para mim. Você acha mesmo que isso é a solução? Eu não hesitei. Acho que é a única opção que sobrou. Os lábios dela se apertaram e, por um segundo, pensei que ela ia discutir, que ia puxar uma última desculpa, uma última defesa. Mas não. Em vez disso, ela andou até o sofá e se afundou nele, passando a mão pelo cabelo. Eu não sei como a gente chegou aqui, ela murmurou. Eu soltei um suspiro lento. Eu sei. Ela olhou para cima para mim e eu vi algo nos olhos dela que não via há muito tempo, arrependimento. Não só por esse momento, mas por todos os momentos antes dele, por cada ombro frio, cada palavra desdenhosa, cada noite silenciosa passada deitada do lado um do outro se sentindo estranhos. E por um segundo breve e fugaz, eu quase acreditei que ela ia voltar atrás. Mas então ela olhou para a mala de novo. Ficou encarando, como se ela guardasse todas as respostas que ela tinha evitado, como se fosse prova de que ela tinha empurrado longe demais, testado demais e agora não tinha volta. Os dedos dela se curvaram contra os joelhos. Ela estava hesitando, não porque não queria ir embora, mas porque não esperava que acontecesse nos meus termos. Ela tinha passado tanto tempo se convencendo de que era a que controlava, a que decidia quando e se esse casamento acabava. Mas agora ela não estava indo embora porque queria. Estava indo embora porque já tinha perdido. E isso era algo para o qual ela não tinha se preparado. Ela respirou fundo de novo, então se levantou devagar, com cuidado, como se cada movimento fosse mais pesado do que deveria. Andou até a mala, os dedos descansaram na alça por um momento, imóveis, como se estivesse testando o peso dessa decisão, vendo se conseguia carregar.
Então, finalmente, ela levantou e, sem olhar para trás, andou para a porta. Ela chegou à porta, mala na mão, mas não a abriu na hora. O aperto na alça se intensificou, os nós dos dedos ficando levemente brancos. Eu vi a tensão nos ombros dela, o leve tremor nos dedos. Ela estava esperando por quê? Eu não tinha certeza. Talvez estivesse esperando que eu a parasse, que dissesse algo, qualquer coisa que desse uma desculpa para ficar. Talvez quisesse uma briga, uma última explosão de emoção que justificasse tudo. Ou talvez, só talvez, estivesse percebendo que isso não era como ela achava que seria. Mas eu não me mexi. Fiquei exatamente onde estava, observando enquanto ela demorava na porta, encarando a maçaneta como se ela desse uma resposta que ela não tinha. Então, ela exalou bruscamente e a puxou. O ar da noite entrou, fresco contra o calor de tudo que tinha se acumulado dentro daquela casa. Parecia quase simbólico, o ar fresco invadindo, limpando o peso sufocante de tudo que tinha levado a esse momento. Ela deu um passo à frente, o corpo rígido, os movimentos deliberados. Mas bem quando cruzou o limiar, hesitou. A cabeça virou ligeiramente, o suficiente para eu ver o lado do rosto dela. Se eu sair, acabou. A voz dela era baixa, mas tinha algo por baixo, algo quase incerto. Eu a senti uma vez. Acabou. Silêncio. Ela não pediu para reconsiderar, não tentou negociar, não perguntou se a gente podia consertar. E eu não ofereci, porque isso não era mais sobre quem estava certo ou errado. Não era sobre culpa ou raiva ou ressentimento. Era sobre o fato de que o que a gente tinha sido um dia, não éramos mais. Ela tinha testado meus limites, me empurrado até a borda e assumido que eu sempre estaria ali esperando, não importava o que ela dissesse ou fizesse. Mas ela estava errada. E agora tinha que viver com isso. Ela respirou uma última vez, então deu um passo à frente, deixando a porta se fechar atrás dela. O som foi baixo, mas carregava mais peso do que qualquer briga que a gente já teve. Eu fiquei ali por alguns segundos, encarando a porta fechada. A mala tinha ido embora. A presença que tinha preenchido essa casa por tanto tempo, a que tinha ficado mais fria, mais distante, mais desligada, tinha ido embora. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia o que estava sendo deixado para trás. Eu me virei da porta. O silêncio da casa se instalando ao meu redor, mas não parecia vazio. Parecia mais leve. Ela tinha saído e eu não estava correndo atrás dela. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda a gente demais. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Te espero na próxima história. Até logo!